Boa noite, hoje é dia 4 de fevereiro de 2025 e hoje nós vamos conversar um pouco sobre o Streams em Java, algo que não é tão novo, mas muita gente não conhece ou conhece muito pouco, então vamos dar uma relembrada para quem já viu e vamos aprender quem nunca viu ainda. Eu vou começar lendo, depois a gente troca. Então, o que são streams? Streams em Java são uma abstração para processar coleções de dados de forma declarativa. Elas permitem manipular conjuntos de dados de maneira eficiente e funcional, sem necessidade de laços explícitos. Então, é interessante, né, que quando a gente vai olhar coleções, a gente estava estudando, a gente viu o map, a gente viu o list, e aí agora em streams a gente vai ver como manipular essas coleções. Olha só o segredo, sem laços explícitos. Então a gente não vai usar um for, a gente não vai usar um while, a gente não vai usar um do while. Então o streams, ele é isso, né? É uma abstração, é algo que a gente vai escrevendo e ele vai controlando esses laços de uma forma sem a gente precisar escrever esses laços. Quem pode ler esse daqui? Eu posso ler. Vontade, Ana. Diferença entre collections e streams. Collections armazenam elementos e podem ser modificadas. Streams são fluxos de dados que permitem operações encadeadas, sem modificar a coleção original. Streams são consumíveis. Após processar um fluxo, ele não pode ser reutilizado. Aqui nesse pedacinho a gente tem aqui alguns pontos que são bem característicos das streams. Então a gente pode pensar streams como um fluxo de dados, ou seja, é alguma coisa que vai acontecendo, né? Uma coisa que acontece, depois outra, depois outra, depois outra, que é encadeado. E olha só, uma coisa importante, ela não modifica a coleção original. Então, se a gente tem uma lista e a gente vai aplicar o streams nessa lista, essa lista original ela vai continuar sendo do jeito que ela tá. Então, assim, eu quero tirar todo mundo que está repetido dessa lista. Eu tenho uma lista que tem um monte de nome repetido. A hora que a gente aplica o streams nela, essa lista com um monte de nome duplicado vai continuar duplicado. É como se a gente fizesse uma cópia dessa lista, tirando os nomes que a gente não quer repetido. Então é como se fosse a cópia, né? E ela não pode ser alterada, não pode ser reutilizada. Eu não consigo fazer uma stream e depois usar a mesma. Elas são separadas. Pode continuar aqui, por favor, se puder. Sim. Benefícios das streams. Código mais conciso, evita laços e estruturas verbosas. Imutabilidade, não altera os dados originais. Paralelismo, pode ser processado em paralelo para melhor desempenho. Operações em streams. As operações, parte do fluxo de processamento em streams, podem ser classificadas em três tipos principais. Operações iniciais, criação da stream, são as operações que criam uma stream a partir de uma fonte de dados, como listas, arrays ou valores individuais. Operações intermediárias são operações que transformam a stream em outra stream sem consumi-la. Essas operações são lazy, ou seja, só são executadas quando uma operação final é chamada. Operações finais são operações que processam os elementos da stream e encerram seu uso. Após uma operação final, a stream não pode ser reutilizada. Observação: as operações iniciais, criação da stream, são obrigatórias, pois uma stream precisa ser criada antes de ser usada. As operações intermediárias são opcionais. Você pode criar uma stream e executar uma operação final diretamente, sem transformação intermediária. As operações finais são obrigatórias se você quiser obter um resultado, pois elas disparam o processamento da stream.
Obrigada, Ana. Então, aqui ele está falando, né? As operações a gente pode imaginar como um pedacinho de bloquinho. Então, a gente tem, um pedacinho que é a operação inicial, que é a criação. A intermediária é o que eu vou fazer, né, com ela. E a final é o como que vai ser encerrado. E uma coisa que é muito interessante é que a operação intermediária, ela só é feita quando a gente chama essa operação final. Então, que ele fala, né, ela é lazy, ela só vai ser executada no final. Então, é como se a gente estivesse planejando que ela vai ser feita, mas só vai ser feito realmente lá no fim. Então, aqui, ó, a gente tem alguns exemplos. Eu vou colocar aqui para nós, no código, deixa eu ver aqui onde eu pus. Tá aqui, na introdução. Aqui eu fui colocando o em System Out, que para a hora que a gente rodar, a gente conseguir separar uma coisa da outra. Mas tá escrito aqui qual é a explicação, né? Então, a gente tem aqui um primeiro pedacinho que fala que, ó, apenas criação e sem a operação final. E operação final, sem intermediários. Então, aqui, a gente, como a Ana acabou de ler, a parte inicial da stream e a parte final, elas são obrigatórias. E a do meio, ela é opcional. Então, ó, a gente tem como, ó, aqui tem uma lista com vários nomes. Aqui é uma coleção de um list de strings. Olha só, aqui é o nome. Então, eu peguei aqui o nome da minha lista, né, o nome da variável da lista, ponto strings. Aqui, eu estou dizendo que essa aqui é a inicial, a operação inicial. Eu estou criando uma stream. Eu estou dizendo assim, ó, com essa lista aqui, eu quero fazer um stream. Então, aqui é como se ele já estivesse criando uma cópia. Lembra que a coleção inicial ela não é alterada? Então, aqui é como se eu estivesse fazendo uma cópia. E o for each é uma operação final. O for each é para cada. Então, para cada item da minha lista, eu estou dando um system out println. Então, para cada lista, cada item da minha lista, eu vou printar na tela. Aqui nós temos um segundo exemplo, que é uma operação intermediária e uma final. A gente vai ter a operação inicial, que é essa daqui, ó, igualzinha. Coloquei, opa, tá aqui, ó, esqueci de trocar o nome aqui. Então, é uma lista, a mesma lista, ó, só que com outro nome, né, porque não dá para ter a mesma coisa com duas variáveis iguais. Então, eu troquei aqui o nome para nomes 2. Tenho a operação inicial. Eu tenho uma operação intermediária, que é para filtrar os nomes que começam com B. E uma operação final, que é o for each. Então, aqui é até, sim, simples da gente conseguir entender qual que é a operação inicial, qual que é a intermediária e qual que é a final. Inicial, intermediária e final. A inicial vai ser sempre o começo, e a final vai ser sempre a última, e o que estiver no meio, ela é intermediária. Eu posso ter mais de uma operação intermediária. E não tem problema. E aqui a gente tem um outro exemplo, né? Um 3, que é apenas criação e operação intermediária. Aqui não tem a operação final. Então, olha só, vamos pensar. Aqui eu tenho uma lista de nomes. Eu estou criando uma lista filtrada aqui, nomes, 3 aqui, esqueci de mudar. Ponto streams, tem minha operação inicial. E a minha intermediária, filtrando com os que começam com B. Tá, e aí? O que vai acontecer aqui? Porque ela é inválida que a gente sabe que a intermediária só é feita na final. Mas dá erro. Vamos olhar. Não lembro também. Eu acho que não dá. Mas, ó, ela tá vazia. Aqui, ó, no terceiro. Como essa do meio só é feita quando faz a final, se a gente aqui não tem a final, ele não tá postando nada, não tá printando nada. Vou até colocar aqui pra gente dar uma olhada. Aqui a gente não vai conseguir ver esse filtrado, né? Cadê a minha variável?
Ó, minha nome3 filtrada. Ele tem um 3, ó. Eu tenho aqui a minha lista filtrada e tá com os 3. Ele não fez nada. Ele não filtrou o que começa com B. Porque não tem a operação final. Então, se ele não tem a operação final, ele não fez nada. Então, por isso que a gente precisa ter a nossa operação final. E a inicial sempre vai começar com isso, né? O ponto stream. O stream, ele é uma API, ou seja, ele é um conjunto de métodos que a gente pode usar, que está aqui dentro. Então, ó, nomes, ponto. Aí aqui a gente já vai ter ó, o stream, a gente tem todos os métodos que a gente pode usar como a list. E aí a gente tem o stream. Dentro do stream, quando a gente põe o ponto, a gente também tem aqui uma pancada de coisas que a gente pode usar. Não veremos todos, veremos alguns. Mas até aqui, deu para entender o que é o stream, como ele funciona, dividido em 3? Tá tranquilo? Sim, o final, então, vai ser sempre para colocar para printar na tela? Ele vai entender como isso? Nem sempre, mas provavelmente a maioria dos casos. Mas você pode ter Ah, tá. outras operações. Aqui, acho que no nosso Assim. exemplo, a gente sempre vai ter com Eu acho como que que é? é. Oi, boa noite. Oi, gente, que vocês entraram, que eu não falei ainda. Boa noite. Eu acho que a final, pelo que eu percebi, é para fechar stream, né? São operações que ele executa alguma coisa e fecha, se não me engano. Tem alguma coisa a ver com com a finalização do stream mesmo, alguma função que executa para fechar, porque stream tu abre e fecha, né? Tem todo um processo ali. Então pode ser para printar, pode ser para não é que nem ela vai dar exemplo, né? Você vai dar um exemplo, algumas operações que fecham, algumas são intermediárias. Acho que tem mais a ver com isso, né? Boa. Acredito que seja um bom jeito de pensar mesmo. A operação final, ela fecha. Legal, gostei disso, não tinha pensado. Aí aqui a gente pode resumir, né? A criação do stream é sempre necessária, a intermediária é opcional e a final ela é necessária para disparar o processamento. Porque sem a final a gente não tem ele não faz nada nessa intermediária. E é isso aí. Então a gente tem também alguns exemplos de como criar. Então assim, como a gente cria elas? Vamos dar uma olhadinha aqui. Introdução, já foi, criando, tá aqui, ó. Então aqui a gente também tem alguns exemplos aqui que a gente pode criar a partir de uma lista. Então a gente pode ter um list que a gente coloca os nó, acho que é nó, né? Que a gente pode dizer os nó na nossa lista, nó. Então os itens que a gente quer colocar na nossa lista e aí a gente pode usar o string. E aqui ele tá criando ó, o string aqui. A gente também pode usar com array, então podemos usar com list, que é uma collection, podemos usar com array também, ó. Só que aí a gente coloca o arrays.string, de vez de colocar aqui no nomezinho. A gente também pode usar com valores, então aqui ele colocou ó, um stream do tipo string. Então a gente também pode iniciar uma coleção para trabalhar com stream assim. E aqui a gente tem uma coisa interessante, que ele fala que é gerando streams infinitas. Deixa eu ver aqui se tem algum código, alguma coisinha pra gente ler. Então, para gerar uma string infinita, cliquei aqui errado. A gente tem o método iterate. O método iterate, ele gera uma sequência infinita de elementos baseada em uma regra de transformação. Então, ele vai receber dois parâmetros, o valor inicial e uma função que gera o próximo valor a partir do anterior. Só que ele não vai ser infinito, né? Ele tem, ó, um método aqui que ele chama limit. Então, aqui ele vai gerar 5. Então, ele vai gerar 5 números com essa função, essa aqui, ó.
essa função para gerar o próximo. Então, vamos dar uma olhadinha aqui no código. Então, ó, olha só, a gente tem aqui uma string de integer que tem um iterate. O iterate ele vai mandar primeiro, o primeiro aqui é o valor inicial, então é o 0. E aqui a gente tem o que ele vai fazer. Então, o que ele vai fazer? Ele vai adicionar mais 2. Então, ele vai gerar um número e vai adicionar mais 2. E aqui ele está falando que o limite é 5. Então, ele vai adicionar, vai fazer 5 vezes essa partezinha aqui. E vai mostrar, ó, essa daqui é a final. Eita. Essa daqui é a nossa operação final. Então, ele vai mostrar na tela. E uma outra forma é usando o generate. Vamos ver o que tem aqui. O método generate cria uma string infinita a partir de um fornecedor, um supplier, ou seja, um método que gera valores sem depender do estado anterior. Streams é uma coisa assim, muito, não digo complexa, mas assim, a gente precisa saber muito sobre as interfaces funcionais do Java, se a gente for pensar. Porque o supplier é uma interface funcional. Essa parte de fazer um lambda também é tudo que a gente já estudou, né, em alguns encontros passados. Então a gente também precisa relembrar ele e saber como manusear algumas interfaces funcionais. Então aqui, ó, é a mesma coisa. Ele está criando um string de double, tá aqui colocando aleatórios e tá colocando generate. Aqui ele tá criando randômico mesmo, tá criando números, ó, double. Aqui a gente tá passando qual é o tipo de número que ele vai criar. E aqui ele tá num generate randômico de double. E aqui ele coloca, ó, aleatórios.limit 5. Aqui ele também vai criar 5 doubles aleatórios e mostrar na tela. Então, só relembrando aqui, né, a gente tem uma criação de lista de string pela lista, por array, por valores, que ó, é o string de algum tipo que a gente colocar, e as nossas strings infinitas, que é o iterate, que a gente passa a função, né, o como ele vai fazer o próximo, e quando a gente não tem um próximo, a gente usa o generate. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Então, ó, aqui a gente tem a nossa lista que ele criou e printou, ó, tá aqui, cadê? Tá aqui, ó. Que ele criou, stream e printou. Aqui nós temos também a partir do array, ó, temos um array aqui de ABC, ele criou e printou na tela. E a partir de valores, que ele colocou um stream of, que também ele criou e printou, tá aqui. E a nossa stream infinita, que é o com iterate. Então, ó, ele começou com 0 e adicionou sempre mais 2. Então, ó, tem o 0, o 2, o 4, o 6 e o 8. E 5, ó, que a gente passou o limite, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, a gente tem aqui que ele usou essa função de transformação, né, que ele chama, que é esse pedacinho aqui, com o limite que a gente passou aqui. E o generate, ele gerou 5 números aleatórios, double, porque foi o que a gente passou aqui. Então, essa aqui é a parte de como a gente cria uma string. Então, para criar, assim, a gente precisa ter uma coleção que aceite o ponto string. A partir daí, a gente consegue fazer muita coisa com ela. Por isso que a gente tem que estudar um pouquinho de coleções, né, que a gente viu nos encontros passados, para que a gente consiga usar os strings. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Não. Comentários, dúvidas até aqui? De boa? É de boa por enquanto. Então, tá bom. Se alguém tiver alguma coisa. Ah, eu já vou saindo, mas boa live aí pra vocês, meninas, só pra avisar. Eu vou ficar aqui, Valeu. mas eu vou pro meu treino. Mas bons estudos. Valeu, Marina. Valeu, Gi. Até mais.
Aqui, ó, a gente vai ter alguns exemplos das operações intermediárias. Então, as operações intermediárias, elas retornam uma nova string, né, permitindo encadeamento. Então, a gente tem alguns métodos que a gente pode usar com essa string. O primeiro que ele traz para nós é o map, que ele transforma os elementos. Então, a gente tem aqui, ó, uma lista que a gente colocou ponto .string. Então, a gente está criando, né, a nossa operação inicial. Um map e o string to uppercase. O que ele está fazendo aqui? Ele está pegando a nossa lista, fazendo um map, então assim é como se ele estivesse pegando a lista, transformando num map, para fazer alguma coisa com cada nozinho do map. Então aqui ele está usando, aqui a gente tem um list de string, então ele está colocando string to uppercase. Então a gente pode usar, esse aqui é um método que já existe lá na string. Ó. Então deixa eu ver aqui, se a gente consegue achar fácil. A gente tem aqui, dá para colocar aqui, dá. Ó, então a gente tem aqui, cadê ele? Ó, o to lowercase e o to uppercase. Então aqui dentro da classe da string, a gente já tem esse método, que é o to uppercase. Então a gente pode usar o que está dentro da classe da string. Então ele transformou num map e colocou um for each para printar na tela. Então aqui o map ele transforma elementos. Um outro método que a gente tem é o filter, que é o para filtrar elementos. Então a gente tem aqui uma lista de nomes.string, nossa operação inicial, filter. Então ele vai filtrar. Então aqui a gente tem um nome.starWith, né? Começa com B. Então aqui ele vai filtrar as strings nessa lista que começa com B. E vai dar um for each, que é para printar na tela. Então aqui a gente tem, ó, um map para transformar, então a gente pode fazer qualquer coisa com cada elemento. Então pensa assim, o map ele vai pegar todos os elementos e vai fazer algo com cada elemento. O filter a gente vai filtrar, vai ter alguma condição que a nossa lista, a nossa coleção vai diminuir. O sorted, que ele vai ordenar. Então aqui, ó, ele tem um integer, e aí ele tem esses números, e aí a hora que ele dá o sorted, ele vai ordenar por ordem natural, né, ordem crescente. Se tivesse aqui um list de string, ele ia fazer ordem alfabética. E vai printar o distinct, ele remove duplicadas. Então, a gente tem aqui uma lista de inteiros, de integer, uma lista com vários números, e quando eu dou esse distinct, ele vai remover os duplicados e a gente nem precisa dizer para comparar com o que. Ele já se vira. Ele sabe que ele tem essa lista, que ele vai ter que comparar essa lista inteira para descobrir, passar por a lista inteira, né? Para ver se tem duplicados ou não. E aqui a gente tem o limit e o keep, que ele limita e ele pula elementos. Eita, o que ele quer com isso? Vamos observar aqui, ó. Ele tem um list de inteiros, tem 6 números, né? 6 números. E aqui ele deu, ó, operação inicial, stream, keep, 2. Ele pula os 2 primeiros elementos. Então, ele pulou esse aqui e esse daqui, tá aqui. E ele pega apenas 3 elementos. Então, ele vai pegar 3 elementos. Então, aqui é o limitar, né? Que ele vai pegar uma quantidade de elementos da nossa lista, e o keep ele vai pular a quantidade de elementos. E aí a nosso novo stream, a nossa nova lista aqui, ela vai ter só esses 3 numerinhos aqui. Bora testar pra gente ver. Deixa eu ver se tá tudo aqui. Isso, ó. Então vamos olhar. Então vamos lá. Ó, a gente passou aqui no nosso primeiro exemplo, que é o transformar os elementos, que é o map. Tem aqui Ana e Bruno. Então, são os 2 nomes em letra minúscula. A gente deu um map, string uppercase e um for each para printar na tela.
Então, ó, aqui no console a gente vê que tá os dois nomes em letra maiúscula. Aí a gente tem aqui o nosso segundo exemplo, é o filter. Então a gente tem Ana, Bruno e Carlos. E estamos pedindo quais as strings que começam com B. E ele printou aqui só Bruno, que é o único que começa com B. Ordena elementos, então aqui nós temos aqui, ó, a nossa lista tinha 3, 1, 4 e 2, e ele colocou 1, 2, 3 e 4. E o distinct remove as duplicadas, ó, a gente tem aqui o 2 repetido e o 3 repetido. E aqui, ó, ficou sem repetir números, ó, 1, 2, 3 e 4. Então, ele removeu os duplicados, mas ele não mexeu na nossa lista, essa lista aqui, ó. Se a gente printar essa lista, vamos ver só isso aqui depois, vou fazer com essa aqui. E o limit e o keep, ele pegou ele pulou dois itens na nossa lista e pegou os 3 próximos, ó. O 3, o 4 e o 5. Mas, ó, se a gente colocar aqui, deixa eu ver se eu consigo. Consigo fazer isso, consigo. Deixa eu colocar um system aqui só pra gente separar, pra não se confundir. Opa! Vou rodar aqui de novo pra gente ver. Olhem só, aqui a gente tem o limit e o keep, né? Que ele pegou os 3 elementos da nossa lista, mas a nossa lista, ela continua idêntica. A lista que a gente criou, ela não é mudada. Então, isso que lá no começo a Ana tava lendo na introdução, né? A nossa lista inicial, ela não é modificada. Então, é só feito o stream e a nossa lista, a nossa coleção que foi criada, ela continua da mesma forma. Então, a gente pode aplicar o stream e continuar com a nossa lista sem ser alterada. Isso é uma coisa boa, né? Porque a gente consegue duplicar, fazer e depois não precisa ficar se preocupando em copiar variável e correr o risco de mudar, né? Isso aqui. Deixa eu pegar. Aí a gente tem aqui as streams paralelas. Alguém gostaria de ler esse pedacinho? Eu posso ler de novo. Pode ir, Ana. Quando usar Parallel Stream, se você precisar processar grandes quantidades de dados de forma eficiente, pode usar Parallel Stream para executar as operações em múltiplos threads. Certifique-se de que a operação realizada em paralelo seja associativa e comutativa, ou seja, a ordem não deve afetar o resultado final. Esse daqui é a chave, o que vai fazer a gente pensar em usar paralelo ou não. Então, assim, a ordem afeta o resultado final. Não posso usar paralelo. Para usar o paralelo, ela tem que ser associativa e comutativa. Ou seja, se eu colocar 2 mais 2, 2 mais 3 ou 3 mais 2 é igual. Então, benefícios e cuidados. Pode acelerar o processamento de grandes volumes de dados. Não é recomendado para coleções pequenas e pode introduzir problemas com concorrência, porque a gente vai lidar com threads, né? Então, tem que tomar cuidado com isso também. E aqui tem uns exemplos. Deixa eu pegar aqui pra gente dar uma olhada. Então, aqui nos exemplos, ó, ele criou uma string paralela para somar números de uma lista. Então, a gente tem uma lista e a gente quer somar todos os números dessa lista. Então, aqui, ó, percebam aqui que ele mudou para parallel streams. Antes era só ponto .string. Então, aqui tá dizendo, ó, isso daqui vai ser um processamento, uma stream paralela. Opa!
E aí ele usa esse reduce. Esse reduce, ele está reduzindo a nossa lista para algo. E aqui a gente coloca aqui... Ai, eu não lembro direito. Peraí, esse reduce 0 é o inicial. Então a gente está dizendo que é o 0, o inicial e o integer sum. Que aqui ele vai dizer que ele vai somar. Então aqui ele está dizendo assim, ó, vou somar tudo, começa com 0 e soma tudo. E aí ele mostra aqui a soma. Ó, interessante aqui que eu guardo numa variável para printar isso aqui depois. O exemplo 2, ele filtra e processa elementos com a string paralela. Então a gente tem aqui uma lista de números também. E ele está usando essa lista para filtrar os elementos pares e multiplicar por 2. Então ele está fazendo tal numbers.parallelString, então está dizendo que vai ser um processamento paralelo. Primeiro ele está filtrando, porque não adianta ele multiplicar e depois, né, não... A gente tem que ir do maior para o menor, né? Então assim, eu tenho toda a lista, eu vou reduzir a lista para depois fazer o cálculo. É obrigatório? Não, mas não faz sentido, né? Então ele está filtrando, então aqui ele está vendo se é par. Então n, então tá pegando os números, então ele pega cada número n e vai verificar se o módulo de 2, né, o resto da divisão por 2 dá 0. Se dá 0 é porque é par. Então aqui ele já está filtrando essa nossa lista aqui. E aí ele faz um map. Lembra que o map ele pega todo mundo da coleção e faz algo. E aqui ele está pegando os itens da nossa coleção e multiplicando por 2. Aqui tá multiplicando esse daqui e criando uma lista. Então ele está dando um toList. Então ele está dizendo assim, ó, esse string paralelo, aqui ó, deixa eu ver algo aqui. Ó, porque o retorno do método parallelString é um string. Então essa daqui é uma operação final. Então ele tá pegando essa string, tá filtrando, tá multiplicando e tá montando uma list. Olha só, aqui eu tenho uma lista de numbers, a minha lista original. E aqui eu tenho uma segunda lista. E aí, um for each nessa lista aqui. Poderia ter tudo aqui? Poderia também. Não necessariamente precisa quebrar aqui, mas poderia. Poderia aqui ter junto. Um exemplo 3. Usando o reduce em paralelo para encontrar o maior número. Então aqui ele deu... Cadê a string? A numbers. Ah, ele tá usando aqui, ó. Mesma de cima. Essa daqui. Vou até colocar junto. Pra gente não... Nem necessariamente precisa, né? Porque a gente consegue fazer. Então, ó. Ele tem aqui uma lista de números. E ele quer pegar o número maior da nossa lista. Então, aqui a gente tem... Ele já sabe que a nossa lista é de integer. Então, ele coloca um reduce integer max. Então, esse max aqui é um método que já existe na nossa classe integer. Vamos ver aqui se a gente acha ele. Ó, o sum, aqui ó, o max. Então a gente tem ó, um método max dentro da nossa classe integer. Então a gente pode usar os métodos que já existem nas nossas classes. Na classe do Java, né? Então reduce integer max. Então ele vai procurar o maior número. E aqui ele volta um optional. Olha só, outra interface funcional do Java também que vai retornar aqui para nós. Porque ó, aqui no reduce, ó, ele volta aqui, ó, um optional aqui, ó. Ele volta um optional, então por isso que a gente precisa sempre obedecer a assinatura dos métodos, né? E aqui ele imprime o maior valor. E o último exemplo aqui, ele fala que é o paralelizando a contagem de elementos. Então aqui ele está contando o número de palavras com mais de 5 letras. Então aqui a gente tem a frutas, né?
E aqui ele tá colocando num processamento paralelo, filter, tá filtrando a palavra, o tamanho dela, né? Então assim, ó, filtra para mim todas as palavras que têm o tamanho maior que 5. E conta. Ele tá dando um count. Poderia ser um to-list, poderia ser outros métodos aqui finais, mas ele tá dando um count. Então ele tá falando assim, ó, eu só quero que você filtre e me conta. Eu só quero um número final. Então, no entanto que tem um long aqui. E aí ele printa aqui na tela. Vamos dar uma olhadinha aqui no que ele vai printando. Então vamos lá. Então a gente tem aqui ó, o primeiro exemplo. Então o primeiro exemplo ele vai somar os números de uma lista. Então ele pegou todos esses números aqui e somou 55. O 2, ele está filtrando os pares e multiplicando por 2. Então, ó, ele pegou aqui o 2, que é par, o 4, que é par, o 6, que é par, o 8 e o 10. Então, ele só pegou esses números, ó, tá vendo que a lista está reduzida? E multiplicou por 2. O 3, qual que é o maior elemento? O maior elemento ele achou aqui é o 10. E ó, tá aqui ele, 10. E o 4, quais são as palavras com mais de 5 letras? Então, ele pegou aqui, ó. Esse aqui tem 5, esse tem 6, esse 6, 4, e esse aqui com certeza tem mais. Então, ele pegou aqui 3. Ah, e é maior, ó. Não é maior igual, então ele não contou apple. Então, ele contou a banana, a cherry e o elderberry. 3. Então, tá aqui, ó. As 3. Foram esses exemplos. Então, a stream paralela, ela vai ter essas características. Eu posso usar quando a ordem não altera o que eu preciso e prestar atenção na concorrência e assim. É aquela coisa, nesses exemplos nossos, valia a pena usar paralelo? Não, porque são coleções muito pequenas. Mas isso daqui é para estudo, né? Pra gente estudar. E aí a gente vai descobrindo. Ah, quando usar? É quando tem... Ah, a minha ordem não importa, mas eu não sei se é grande o suficiente. Faz teste. Calcula o tempo de paralelo e sem paralelo. Ou se você vai usar threads, com certeza vai ser paralelo. Isso aí não tem essa dúvida, né? Dúvidas? Tá aí de boa? De boa. De boa, meninas. Então tá bom. E aqui pra gente acabar, ó, vai dar tempo de a gente ver tudo. A gente tem aqui alguns exercícios pra gente pensar e vamos tentar ver aí o que a gente consegue pensar nesses exercícios. Então ele tem aqui, ó, o primeiro. Ele tá falando pra gente filtrar e transformar uma lista de string. Então, dada uma lista de nomes, filtre apenas os que começam com a letra A e transforme-os em letra maiúscula. Então, quando a gente pensa em de filtrar, qual que é o método que vem na mente? Alguém consegue chutar? É o filter? O filter. E o transformar em maiúsculo? Esse é mais específico, Nossa, né? eu só lembro que é o to uppercase. Isso, exatamente esse. Vamos ver todos aqui, depois a gente vai pro código, aí a gente vê tudo. Somar uma lista de pares somar a lista de pares de uma lista. Lembra qual que é o método que a gente usa para reduzir? O reduz, né? Reduz, isso, a gente pega tudo e reduz. E os pares a gente faz com filter. A gente vai filtrar os pares e depois a gente vai somar esses números. Encontre o maior número. Aqui já tá, né? Até o Max tá aqui. Uhum. Contar palavras com mais de 5 letras. Dada uma lista de palavras, quantos tem mais de 5 letras? Isso a gente acabou de fazer, né? Filtrar e o count. Nossa, eu tinha esquecido. O count. Criar uma lista de quadrados dos números. Dada uma lista de números, crie uma nova lista contendo quadrado de cada número. Qual que é o método que a gente usa quando a gente quer fazer alguma coisa com todos os elementos do nosso string? Lembra?
É um map, quando a gente precisa Ah, fazer um a map. mesma coisa com todos os elementos. E o nosso último aqui, uma string infinita com iterate. Gere os 10 primeiros números múltiplos de 10 usando a string iterate. Então assim, ó, aqui tá uma ótima lista para quando vocês tiverem um tempinho, vocês pegarem e tentar fazer sozinhas. Porque aí vocês vão Verdade. tentando lembrar o que é que eu vou usar com esse aqui, o que eu não vou usar com esse... que método que faz tal coisa. É uma ótima forma de olhar e ir pensando como eu vou construir. E assim, não, eu lembro de tudo que a gente viu hoje aqui no nosso encontro. Pede pro chat GPT. Chat, me dá aí exercício para fazer de stream. Vai ser muito Ah, bom legal. para lembrar, para fazer. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Ih, eu coloquei tudo separadinho? Acho que eu pus tudo separado nesse. Então, vamos dar uma olhada. Ó, já tá aqui. Então, ó, o primeiro aqui. Transforme uma lista de string. Dado uma lista de nomes, filtre apenas os que comecem com A e transforme em letra maiúscula. Então, a gente tem uma lista. Filtrar o que começa com A e colocar em maiúscula. Então, usei um stream, a nossa operação inicial, o filter, então eu tô colocando assim, para cada N, né, para cada nozinho da nossa lista, filtra para mim os que começam com a letra A. Depois que filtrou o que começa com A, cria um map e coloca para mim tudo em uppercase e mostra no tela. Nossa, parece tão fácil, né? O mais difícil é saber o que usar, porque geralmente a gente Sim. não lembra. Então, ó, a gente tem Ana, João, Aline, Alan e Bruno. Então, na nossa nova stream, a gente tem Ana, Aline e Alan. Só os que começam com A. Nosso exemplo 2. Dada uma lista de números inteiros, some apenas os pares. Então, a gente tem aqui uma lista de inteiros, ó, uma lista de integer. E eu quero somar os pares. Então, aqui, ó, lista.string, filter, porque eu estou filtrando, né? Dada uma lista, some os pares. Então, eu estou delimitando, né? Então, estou dizendo assim, ó, aqui, ó, para cada um do nozinho, verifica aí para mim se é par. Então, o módulo de 2, se é 0, ele vai filtrar. E aqui ele está dando um reduce porque ele vai somar tudo. Então, aqui, ó, é o 0 inicial e o integer, o sum, que vai somar todos os elementos aqui que ficou depois de filtrar. E vai printar na nossa tela. Então, tá aqui, ó. Soma dá 46. Ô, Marina, Oi, aí eu posso colocar qualquer operação como assim? matemática? Que aí tá para somar, né? Isso. A gente pode dar... Aí tem como colocar. Deixa eu ver. É o que tem aqui na classe da integer. Vamos olhar. Porque aqui eu tô colocando com a integer, né? Agora, se for colocar outra, dá. Você só tem que criar. Ó, deixa eu ver. Deve estar perto, né? Deixa eu ver o que mais tem aqui. Ó, Sun. A gente tem aqui nessa classe o Sun. Ai, cadê ele? Tá aqui. Não, não é o Git. É outra coisa. Deixa eu... A estruture. É isso aqui que eu queria. Vamos ver o que a gente tem aqui dentro da nossa classe. Ó, a gente tem o Sun, no máximo, o mínimo, que vai pegar o mínimo. Ele tem essas contas aqui. Para fazer mais contas aí, teria que mudar aqui, reduz e colocar alguma condição aqui. Não Ah, tá. sei também, teria que dar uma testada. E aí ele mostra que a soma reduz. Vai reduzir, deixa eu ver. Ó, aqui no Reduce, você pode usar um operator. Então, você pode criar um operator, que é uma outra interface funcional, e fazer alguma conta ou alguma coisa que você quiser dentro usando essa interface do operator. Aí dá, fica bom, dá certo.
Ah, tá, beleza. Ó, tá aqui, ó, reduce, por exemplo, ó, que ele coloca aqui. O A mais B, aí você coloca A e B. Ou o que ele colocou, né? O interseção. Então dá pra fazer. Vou usar um operate, vai ser sucesso. O 3, o que ele pede? Dada uma lista de números inteiro, encontre o maior número usando o max. Deu a lista inteira. Ah, aqui interessante, né? Eu acho que a hora que ele colocou inteiro foi no exemplo de paralelo, né? Deixa eu ver. Olha só que diferente aqui. Ele usou aqui um reduce integer max. E aqui ele colocou um compare to, que também dá na mesa, que ele vai comparando, né? E aí ele colocou um max. Então aqui, ó, deixa eu ver de novo. Ele colocou um reduce integer max. E aqui ele colocou um max, que é uma operação, né, do stream, e colocou o integer compare to. Então a gente tem várias formas de fazer a mesma coisa. Por isso que eu falo que o mais difícil é a gente saber o que usar com streams, porque tem muita coisa. E geralmente a gente não conhece tão bem as nossas classes do Java, né? Então isso que é o mais difícil para nós. E colocar isso daqui, ó, é a mesma coisa que usar esse daqui, que é ai, qual que é o nome? O comparator. Usar este daqui é a mesma coisa que usar este daqui, ó. Vou rodar aqui pra gente ver. Ó, o maior é 22, que ele deu aqui pra nós. E vou comparar esse daqui. Ó, o 22. Então ele faz a mesma coisa de diferentes formas. Então aqui ele encontrou o maior número usando o max. Tá aqui o max com compare to que ele usou. 4. Então aqui, ó, dada uma lista de palavras, conte quantas tem mais de 5 letras. Então a gente tem aqui uma lista, a gente já viu isso daqui, né, também, mas a gente só aqui já tá de outra forma. Então aqui ele tá filtrando quais tem o tamanho maior que 5 e printando na tela aqui. Só que aqui no outro exemplo que a gente tinha, ele estava filtrando a quantidade, lembra? Que era o count. Aqui ele só está printando na tela. Então, ó, ele printou aqui na tela o abacaxi, a banana e a laranja. O 5, dado uma lista de números, cria uma nova lista contando o quadrado de cada número. Então, a gente tem aqui uma lista, tá dando um stream. Quando a gente tem que fazer a mesma coisa com todos os elementos da nossa lista, um map. Então, para cada item da nossa lista, a gente faz o quadrado dele, né? O n vezes n. E o printa na tela. Aqui é aquela coisa, né? Para a gente fazer isso daqui, a gente precisaria colocar um for ou um while e fazer os controles, né? Do tamanho da lista e tudo. E aqui não, ele vai fazendo tudo junto, tudo sozinho. Ó, e aqui a gente tem os quadrados de cada número da nossa lista. E o nosso último exemplo, cria os 10 primeiros números múltiplos de 3 usando o iterate. Então, a gente tem aqui, ó, o iterate. Então, a gente tem aqui o inicial e a transformação, né? A operação de transformação. Então, começa em 3. Se a gente quer um múltiplo de 3, a gente começa com 3. E ó, o n, para todos os n's, n mais 3. Então, a gente está dando aqui o limite de 10, que eu quero os 10 primeiros, e printa na tela. Então, a gente tem aqui, ó, os múltiplos de 3, os 10. Os 10 primeiros. Se a gente colocar aqui mais, ele vai limitar por 10. Então, aqui a gente tem o que ele fala, né, com o infinito, mas não é tão infinito, porque a gente dá o limite aqui. Ah, e se eu esquecer? Não sei, vamos ver o que acontece. Se eu esquecer. Opa. Ele dá erro? Não sei. Talvez ele fique infinito? Talvez fique. Ah, ele fica infinito.
Por isso a gente tem que lembrar de colocar o limit ali para não ficar infinito. Agora faz sentido, stream infinito, a gente precisa limitar. Então, uma passada rapidinha neles e aí depois vale a pena tentarem fazer sozinhas, lembrando, né, qual que é o método, qual que não é, e dá uma olhadinha nesse daqui, ó. Se quiserem tentar fazer sozinhos depois, vai olhando nesse artigo aqui, nesse resumo, porque aqui já tem, ó, algumas dicas do que dá para usar, o que não dá para usar, os métodos. Tem mais métodos, que aí vai ser aquela coisa de caçar, procurar, olhar, buscar, estudar, para conseguir ver mais de cada um deles. Comentários, dúvidas, o que vocês acharam? Difícil, fácil? Achei muito bom. Ainda mais que você falou que ele faz tudo ali por debaixo do pano, né? Que a gente não precisa colocar, tá colocando um if, um for, né? Uhum. Sim, não precisa pôr. Beleza. Pela explicação. Sim, Gisele. Eu falo, a parte mais difícil que eu acho é esses exemplos. Não, esses exemplos não tem no livro. Esse daqui é um material extra que a gente está fazendo de estudo das coleções. Eles não tem no livro. Mas a gente deixou aqui no blog, né? E vai ter lá no Git também. Daqui a pouco eu já vou comitar e fazer lá o pull request e a Gisele depois faz o merge lá pra nós. E é o que eu falei, né? A parte mais difícil que eu vejo é a gente lembrar os métodos que já existem. Então, assim, quais métodos que existem dentro do double? Quais métodos que existem na string? Quais métodos que existem no integer? Quais métodos que tem na stream? Eu acho que essa é a parte mais difícil. Que você entender a lógica, o como é construída a stream, é até fácil, né? Ah, eu preciso de uma operação inicial, uma intermediária e uma final. Tá. Ah, para iniciar eu preciso de uma coleção. Pode ser uma lista, pode ser um array, pode ser algum objeto de stream. Beleza, tá, entendi. Ah, mas aí que vem, né? Como que eu pego o maior? Como eu pego o menor? Como eu coloco. Como eu processo eu tenho uma lista de arquivos. Dá pra fazer? Não dá? Tem que pesquisar. Essa eu acho que é a parte mais difícil do stream. Saber o que usar. Porque a teoria é fácil, né? Sim. Mas é isso, a gente vai aprendendo. E eu acho que o streaming é muito prática. Eu acho que quem usa muito deve ser super fácil. A gente que usa pouco, aí fica naquela, né? Assim, nossa, o que eu uso quando eu preciso filtrar? Mas é isso. Beleza? Mas quem for tentar fazer sozinha, depois conta se conseguiu fazer, se empacou, se não empacou, se pediu help pro chat GPT. E pode, porque a gente aprende muito. Beleza? Boa noite pra Beleza. vocês, Obrigada, gente. Marina. Imagina, gente. Estamos aprendendo juntos. Tchau. Uma boa noite pra vocês. Até mais. Boa noite. Até Boa mais. noite, obrigada. Tchau, tchau.